Bom dia, parece que vão assistir gravado. Hoje o tema da aula, vou colocar aqui para você. Lugar de oração. Como fazer o meu? E a oração preparatória, Senhor, mostra o canto da casa onde quer me encontrar. Vamos, vou contar para vocês um pouco de como que foi isso. Basicamente foi uma prática que eu estabeleci na minha vida, entendendo que tudo bem, as pessoas acham assim, ah, estou conversando com Deus o dia todo, como se isso fosse algo bom, e é bom, né? Só que para que você tenha intimidade, para que você ouça a voz de Deus, porque a oração é um diálogo. Por muito tempo eu não sabia disso, tá? A oração é um diálogo. Então você fala, Deus fala. Você fala, Deus fala. E muitas vezes a gente ora, o que a gente faz? Vai para vida, vai fazer as outras coisas e a gente simplesmente esquece disso. A gente precisa exercitar esse ouvir a Deus. E aí, eu ia deixar uma oração para o final, mas eu vou deixar para o início, vocês vão entender por quê, tá? Então, feche seus olhos aí e vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouviu-me. Do desejo de ser estimada, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser amada, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser reconhecida, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser conhecida, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrada, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvada, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferida, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultada, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovada, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhada, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezada, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniada, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecida, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizada, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser infamada, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-los. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e eu possa ser diminuída. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidas, que as outras possam ser escolhidas e eu posta de lado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezada. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora eu me torne santa quanto me for possível. Senhor Jesus, dai-me a graça de desejá-los. Essa é uma oração que, quando você entende o que você está lendo, é bem forte, né? Essa oração que a gente acabou de fazer se chama Ladainha da Humildade. A primeira vez que eu fiz ela, eu nunca esqueci. Eu falo assim, nossa, eu nunca fiz uma oração que eu acho que assim, uma ladainha que mexeu tanto comigo, sabe? Como isso é precioso. E aí, eu tenho várias conversas também, né, com a madre, que é uma madre aqui no convento, inclusive essa semana eu fui lá duas, foi muito legal, foi muito gostoso poder conversar com ela e me aprofundar, assim, nas coisas que realmente hoje em dia eu busco, que é a santidade. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, esse é um grande problema. Não, não é um grande problema, não. Mas para mim é um problema, eu não ter tão claro, da medida que eu gostaria, né? Dos planos de Deus para comigo e qual é esse caminho que eu preciso seguir. Então, as pessoas que são mais espirituais são as pessoas que eu consulto, são as pessoas que eu invisto mais tempo. Por uma questão de
prioridades da vida. Então, acho que tudo é mediante decisão, né? Quando a gente realmente quer, a gente não vai medir esforços para que isso aconteça. Então, esse é meio que o meu estilo de vida. Enfim. Então, fui conversar com ela uma vez e falei para ela que eu também estava, né? Tinha orado a Deus. Falei para ele, perguntei para o senhor onde que o senhor quer me encontrar em casa, para que a gente tenha esse momento nosso. Eu coloquei na minha cabeça que assim, nossa, a gente tem tempo para tudo, né? Tem reuniões semanais, toda hora a gente tem rotina, né? O horário de acordar, o horário de almoçar, o horário de tomar café, o horário de resolver as nossas coisas do dia a dia. Mas não, a gente não tem um horário para ficar com Deus. E se isso realmente é importante, obviamente eu precisava resolver isso. E aí eu contei pra ela, não, eu conversei com Deus, ele me mostrou, assim, qual é o lugar que ele quer, né, que ele deseja. E é muito engraçado que as respostas, elas vêm, elas acontecem. E até o horário também foi estabelecido, eu perguntando, senhor, qual que é o horário? Eu tô meio perdida. Como que eu vou fazer para colocar isso na minha agenda? Porque, né, como? E isso se fez na minha vida. E ela me falou algo. Só quando você não quer o poder, que Deus dá esse poder a você. Vou dar um exemplo melhor, tá? A humildade, ela é o caminho para a santidade. E aí, eu já descobri várias histórias que isso aconteceu, né? A pessoa, ela, às vezes, tem um sucesso muito grande, e aí a falta de humildade, se ela fazer algo para Deus, né? Porque tem muitas pessoas que não fazem, e é outro critério. Mas algo na vida dela acontece, às vezes, por Deus esconde a pessoa, Deus, enfim, dá aquele time, aquele tempo que a pessoa precisa. E aí ela entende uma grande lição. Então, eu tive o privilégio, a oportunidade de saber de histórias onde isso aconteceu e entender melhor como Deus age, principalmente para quem realmente busca isso. E, de certa forma, é tão bom quando você tem essa sabedoria de não precisar também passar por exatamente a mesma coisa que a pessoa passou. Ou, pelo menos, se estiver passando, você encurtar um pouco esse tempo, porque você entende o que que Deus realmente queria de você. Então, eu acho isso muito precioso. Não sei se está fazendo sentido até aqui. Já já a gente vai chegar nos elementos, no lugar de oração. Eu trouxe tudo aqui, ó. Tudo que estava lá eu trouxe aqui. Vocês podem ficar tranquilas. Mas eu preciso que vocês entendam antes essa questão da humildade. Então, essa oração mexe muito comigo. Acredito que mexa também muito com vocês. Quando você realmente descreve ela e sente isso, sabe? Nossa, do desejo de ser amada, livrai-me, Senhor. Eu falo, nossa. Do desejo de ser consultada, livrai-me, Senhor. Do, do receio de ser objeto de suspeita. Olha isso. Aqui você fala para Jesus te dá essa graça de desejar que os outros sejam mais estimados do que você seja posta de lado, entendeu? E os outros sejam louvados e você desprezada. E aí é quando você se esvazia, a humildade, e aí aqui, ó, para tudo, pra vocês ouvirem isso. A humildade, ela é praticada com Deus, entende? Se a humildade não é praticada com Deus, é a coisa mais, eu vou falar, é a mais ridícula do mundo a pessoa falar, eu sou muito humilde, entendeu? Não tem como, não tem como, isso é a prova de que você não é humilde, entendeu? Então, é, por isso que a gente deve praticar essa humildade aqui que eu estou falando, né? E quando ela me falou dessa questão da humildade, ela explicou que é você ter a lembrança de que você não é nada, que você não é nada.
E olha que chave maravilhosa. Tá ficando cada vez, cada minuto que passa aqui, essa aula tá ficando melhor, hein? E aí, ela me falou que se você realmente interioriza isso primeiro na mente, né? Depois no coração, que você não é nada, como que você vai ser atacado espiritualmente? Porque se você realmente acha que o demônio mais mequetrefe é superior a você, você não tem poder, você não consegue vencê-lo. Só Deus. Como? Como que o inimigo vai achar alguém que não é nada? Ele não acha. Vocês estão entendendo? O que que eu ouvi? O que que eu aprendi? Como? Como que o inimigo vai achar alguém que não é nada? Como que ele vai atacar alguém que não é nada? Alguém que não está desejando ser nada, não está com receio também de sofrer algumas outras coisas, que dá preferência aos outros, que está buscando a glória de Deus, não a glória dos homens. Aí eu falei, aí a conta fecha. Aí a conta fecha. Então, essa lembrança da humildade, ela até falou que a humildade, não sei se é a etimologia da palavra ou outro significado que ela trouxe, mas é humus, né? Como se fosse para é a terra, né? Humus, terra. Você cresce para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. É como se, assim, desse mais na humildade. Eu acredito que muitas de vocês, eu ouso dizer até todas, são humildes, sim, são humildes. Mas vamos descer mais, vamos descer mais, vamos passar por essa purificação. Às vezes a vida está muito difícil, muitos desafios, às vezes tem pessoas contrárias, tudo parece que às vezes não está fluindo, as ideias, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Se você tiver discernimento, que só se... Como que se atinge discernimento? Com humildade. Sem humildade, não tem discernimento. Então, vocês estão vendo que essa via aqui, ó, ela, nós todos estamos buscando o que essa via vai nos proporcionar. A purificação é a limpeza que Deus coloca na nossa vida, ou seja, purificação ela é uma dor, é um sofrimento também, para nos aproximar dele, entende? Às vezes, quando a gente é espremida pela vida, pelas situações, não sai coisas boas de nós, não sai. Mas quando você está purificada, sai coisas boas. Porque aí você já não quer mais ser amada, conhecida, honrada, louvada, preferida, conquistada, aprovada. E aí só quando você não quer que Deus dá. Não, esse paradoxo é o melhor de todos para mim. Meninas, é o melhor de todos para mim. Só quando você não quer. Enquanto você queria, entendeu? Enquanto você queria para você, ele não te deu. Mas aí depois que você não quer mais. Então, assim, eu espero que esteja fazendo sentido, que vocês estejam captando, tentando meditar nisso que eu estou falando, porque eu acho que da primeira vez que se escuta, não é algo muito fácil de ser compreendido, não. E eu sei, tá? Só que vai ouvindo com calma, lembra na primeira aula inaugural, sem muita interferência ao redor, para vocês conseguirem captar o que eu realmente quero falar com vocês, tá bom? E aí, é, nessa aula de hoje, eu quero explicar algumas coisinhas para você. Coisinha não, coisonas, né? Porque vocês viram que a aula não tá de brincadeira hoje. Esse lugar de oração tem uma passagem clássica, né? Que é: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto, que é Mateus 6,6. E aí,
A gente sabe que fechar a porta do quarto e tudo mais é, é o nosso interior. É o nosso interior. Mas isso não anula o fato de que é importante ter um lugar em casa também. Porque senão, se a gente não fizer isso, a oração ela fica muito descentralizada. E você vai perdendo foco. Ou às vezes você não vai nem fazendo, porque não tem espaço. Não tem um espaço que se chama banheiro. Não tem um espaço para você cumprir o que o banheiro te proporciona. Não tem espaço que chama quarto, que você cumpre aquilo que ele te proporciona, que é o descanso, o repouso, o renovo, né? Então, o espaço se chama cozinha, que ele te proporciona ter todas as coisas para você fazer uma alimentação, entende? Então, por que não o da oração? Por que não, se nós priorizamos realmente amar a Deus e agradá-lo e fazer a sua vontade? Então, essas coisas, elas sempre me confrontam, elas são a minha força para tomar essas decisões e mexer na minha rotina, no meu modo de pensar, é, e estabelecer isso durante o meu dia, entende? Mas vamos lá. Então, eu coloquei aqui para a gente começar entendendo que esse é um lugar interior, tá? Então, a gente precisa entender que o lugar de oração, antes de tudo, é um sinal externo de uma disposição interna. Então, eu só tô mostrando para vocês como que é o meu interior. Vocês estão sacando? Eu diria, Paulista, vocês estão sacando? Ou carioca, não sei se essa gíria é paulista ou carioca. Então, aquilo ali só tá revelando o meu interior. As coisas que eu faço no exterior estão revelando quem eu sou, entende? Por isso que às vezes as coisas estão muito bagunçadas ao nosso redor e às vezes eu falo, nossa, é triste. Às vezes eu falo, meu Deus, a minha cabeça deve estar muito bagunçada, porque eu tô olhando pra minha mesa, a mesa às vezes está muito bagunçada. Eu falo, não, então vamos lá, vamos organizar essa cabeça aqui primeiro, para eu começar a pensar melhor, né? E assim também, tá vendo? Isso revela sim. Por isso que olhe atentamente como tá a sua casa, como tá a sua vida, como tá as suas coisas, tá bom? Com paciência tudo vai ficando em ordem. É, o lugar não é só físico, é também o estado de alma, né? De estar disponível, recolhida e com sede. Quer esse encontro, quer falar com Deus, quer ouvir a voz dele, quer intimidade, quer sentir filha cuidada, amada, recarregada. Ai, gente, isso é muito bom. Desafiador, mas também bom, tá? E aí, ter essa prática concreta, esse lugar, ela vai colaborar, vai ajudar o corpo a colaborar com o espírito. Porque muitas das vezes você sabe o que que o corpo, o que que a carne faz, né? Aí temos mais uma passagem de Mateus. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vamos ajudar? Porque se depender do nosso corpo, isso aqui não vai acontecer, não. Você não vai conseguir fazer esse lugar aí de oração na sua casa, tá bom? E aí, é bom lembrar, né? É bom lembrar de algumas pessoas, alguns santos. Pessoas ficam muito pequenas para descrever, né? É, que também tiveram lugares de oração, né? Que foi um lugar, às vezes, até de mais desafios, que foi o deserto de Moisés, o cenáculo, o Horto das Oliveiras, as celas de São Bento, para quem conhece, o quarto de Santa Teresinha e os eremitérios. Não sei se muitos de vocês sabem o que são eremitérios. Eu já pesquisei, já estudei um pouco a respeito. Era um dos estudos que eu gostava de fazer. Então, esse fundamento espiritual do lugar de oração, coloquei uma outra passagem aqui. Ali virei a ti e falarei contigo. Isso é Deus falando sobre o lugar reservado na arca. Está em Êxodo, essa passagem. Então, como que eu vou parar para ouvir a voz de Deus? A gente já vem trabalhando nas outras aulas a questão do silêncio.
Isso é muito importante. Mas nessa aula você vai entender mais duas coisas. Então vão acumular três, tá? Já vou falar. Então, o lugar de oração é o tabernáculo da alma. A alma precisa de um lugar onde tudo coopera para esse recolhimento. Aí vamos lá. Falei para vocês que nas outras aulas a gente tem falado muito do silêncio, né? Então, silêncio, beleza e intenção. A gente vai ter esses três elementos no nosso lugar de oração. O silêncio, para quem assistiu às aulas anteriores, inclusive a aula até com a Anaísa também, a gente conversou disso, que Deus não fala no barulho. Deus não fala no barulho. Como que ele vai falar no barulho? Em barulho da sua cabeça, barulho externo, qualquer, se seja interno, interno, entende? A linha vai estar congestionada. Como é que ele vai falar? Só que a gente vai adicionar mais dois elementos. Então, silêncio, intenção e beleza, tá bom? A tradição católica nos ensina que o corpo colabora com a oração. Por isso, nos mosteiros tem oratórios, casas, as casas têm ícones e velas, a igreja nos deu a liturgia dos espaços também, tem um espaço para oração, né? Isso que é a igreja. Então, pronto. Fundamento do lugar de oração já tá claro, certo? E aí, beleza, Eduardo. Já entendi. Já entendi a importância disso, já entendi os fundamentos espirituais para que eu fique tranquilo que é o certo a se fazer. Agora eu quero saber como que eu vou fazer, quais são esses elementos aí que eu vou colocar no meu lugar de oração. Que vocês vão entender mais pra frente, que pode ser também o oratório que vocês já tenham aí, tá bom? Não tem problema. Mas por quê? Eu coloquei essa oração preparatória que tá até no banner, que é: Senhor, mostra o canto da casa onde quer me encontrar, porque se você conseguir ouvir essa voz de Deus e ele já te falar, você vai seguir o que ele falou, entendeu? Não o que você acha. Então vamos lá. É, geralmente você pode dividir em três fases esses elementos do lugar de oração na sua casa, tá bom? Visível, simbólico e prático. Visível, o que que você está vendo, certo? Então, um pequeno altar, uma pequena mesinha, uma prateleira, um cantinho, né? E aí os ícones que você pode utilizar: vela, cruz, imagens marianas, tá? O que mais você pode usar? Nossa, eu vou vontade de espirrar. Tia. Aqui, ó. Bíblia. Gente, vocês têm que ter intimidade com isso aqui, pelo amor de Deus. Esse livro aqui não pode ser estranho pra vocês, não. Pelo amor de Deus, não me envergonha. Cadê a Bíblia de vocês? Pelo amor de Deus. Uma vez, em mente, né, o Espírito Santo vai me confrontando. Então, eu lembro lá atrás que eu falei: não, quero ter intimidade, quando eu quero ter intimidade, não sei o quê. E eu ia na igreja, ouvia a missa, eu falava: não, tem que ler a Bíblia, não sei o quê. E aí, um dia eu pensei: falei, nossa, realmente, se eu falo que eu quero Deus como prioridade, se eu realmente o amo, eu nem li o que ele escreveu. Óbvio, participar da missa também é lido também, né, a palavra de Deus, mas eu quero ir mais fundo, entendeu? Eu vou pagar o preço disso. Então, por favor, sejam mais íntimas. Leia, coloque esses negocinhos aqui, como é que chama? Sei lá, como é que chama isso aqui? Post-it, né? Marca páginas, tem intimidade, ó, escreve, rabisca, entendeu? Sai do celular que dá tempo, tá? Se você sai do celular, dá tempo. Outra coisa que é bem legal: alguma flor, o terço é porque é o terço colar. Algum terço, alguma relíquia, foto, que aí eu já vou mostrar pra vocês. Olha pra você ver como que é o meu. Eu coloco um quadro, deixa eu ver como é que vai ficar aqui na tela, né? Deixa eu colocar aqui, esse aqui eu não grudei. Vamos pegar nas dicas, tá bom? Ó, um quadro de cortiça. Aqui, foto. Eu,
meu querido Padre Maurício, que me batizou, me casou. Esse aqui é o brabo. Meu queridíssimo esposo, orações, a ladainha da humildade. Você pode colocar mais, tá? Orações pessoais, coisas pessoais, tá bom? Os 10 mandamentos, a imagem de São Maria, São José Maria Escrivá, nosso padre. E algumas relíquias também de orações, tá bom? Então, não necessariamente você precisa ter esse quadro. Entenda, cada uma de vocês vai ter um lugar de oração totalmente diferente. E eu recomendo que faça do jeito que dá. Eu comecei do jeito que, entendeu? Eu já tinha esse quadro, fui lá. Eu gosto que as orações sejam escritas à mão. Até pensei em imprimir, tem impressora aqui, super boa, mas eu falei, não, à mão. A mão, eu tenho uma certa até intimidade com a oração só por escrever à mão. E quem escreve à mão sabe o que eu tô falando. E aí você monta esse cantinho, sabe? Acha um cantinho, ora a Deus, pede para que ele te instrua, ou você mesmo fala, vou começar a partir daqui. Não, não ouvi voz nenhuma, vou começar a partir daqui. Mas faça. Entenda, eu não quero, vocês não vão ser igual a mim e eu não vou ser igual a vocês, né? Mas isso não impede de que a gente progrida, tá bom? Então, voltando aqui os elementos visíveis, já foi, né? Todos esses são visíveis. Aí vocês colocam alguns livros, eu tenho alguns livros também, ó, Filoteia, que é muito bom. Tem esse livro aqui, ó, Palavras Espirituais Escritas do Senhor, ele e eu. E esse livro aqui não é católico, mas eu estou lendo, que é da humildade. Em breve vou ler outras que sejam católicos, enfim. E uma coisa curiosa também que eu gosto de colocar, que eu já tinha um calendário, sabe esse calendário de lojas? Eu gosto de colocar, porque eu gosto de acompanhar aqui. Não sei, uma questão minha mesmo. Um caderninho, para que eu faça algumas anotações de coisas que eu vejo que eu não quero perder, sabe? Por exemplo, aqui tem, né? Senhor, mostra o canto da casa onde quer me encontrar. Senhor, consagro esse espaço a ti, que seja um lugar de escuta, de paz, de formação, de conversão e de intimidade. Que esse cantinho revele o nosso desejo de viver com o céu dentro de casa. Aí eu coloquei, estabelecer um horário para a reunião com Deus, meu Senhor, meu Pai, meu amor. Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Para amar-te, ó Jesus, que não apenas hoje. Uma ejaculatória. Então, aquelas coisas que eu vejo que eu estou mais disposta, inclinada, eu dou uma escrita aqui. Eu creio, que é Êxodo 14. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. Você está vendo que parece que cada vez que eu estou lá, eu tenho uma disposição diferente? Senhor, forma em mim uma alma amante, contemplativa e pura. Uma alma que ama, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, e aí vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, e quando você vai ver, tem muitas joias, assim, que a gente está se aprofundando. Então, beleza. Ficou claro? Vocês estão vendo os elementos? Vocês conseguem fazer aí na casa de vocês, do jeito de vocês, que seja um caderno aberto, que seja folhas, assim, separadinhas, não sei. Vão ter oratórios que vão ser bem incrementados, tem gente que vai comprar coisas novas para esse lugar de oração, e tem gente que simplesmente vai fazer, por exemplo, na minha concepção, isso aqui é bem simples, bem simples. Eu não precisei comprar nada, já tinha tudo isso em casa, foi só questão de organizar, tá bom? Porque às vezes a gente fica querendo incrementar demais e aquilo ali vai nos atrasando, vai atrasando, vai atrasando, vai atrasando, entende? Então, não tenho nada disso. Amiga, pega um caderno, um papel, coloca as suas orações e você já começou seu lugar de oração. O importante é orar, né? É, os símbolos, então, cada objeto deve ter um símbolo, né? Pelo menos nós somos católicos, a gente acredita nisso. Que, por exemplo, a vela, ela representa esse sinal de que as nossas orações estão subindo, tem essa interpretação também, mas que também representa a vigilância.
Geralmente eu deixo até a luz apagada, deixo só a vela, para ficar naquele clima de oração mesmo, né? É muito interessante. Eu tô ajudando o meu corpo a entender que é a hora de orar. Então, os ícones que representam essa presença invisível de algum santo da sua devoção, né? Daquela lembrança, daquela intimidade que você já tem com ele, dos ensinamentos que você já aprendeu. A cruz, que é o sacrifício de Cristo. Então, assim, meu Deus, eu olho aqui, eu não consigo falar, nossa, que esforço que é estar aqui, meu Deus. Não, eu olho e falo, meu Deus, que é esse esforço de eu estar aqui? Não é nada. Não é nada. Então, a Bíblia, que representa, né, a palavra de Deus. E, e é isso. A questão prática. Precisa ter um horário fixo. Precisa ter um horário fixo. É reservado. Então, ó, veja na sua rotina. Manhã cedo, antes de dormir, antes das tarefas domésticas. Aqui eu falo um pouco mais abertamente, de forma até mais íntima, as coisas que realmente eu estou fazendo, né? Porque eu estou trazendo uma experiência pessoal para que vocês também apliquem, porque eu não aprendi em outro lugar. Então, é isso. É, 1 hora da tarde é a minha reunião com Deus, entendeu? Eu coloco lá na agenda, reunião com Deus. Porque assim, se você quer fazer, igual a gente faz práticas lá no grupo Sem Cessar. Se você quer ler o evangelho, você quer a missa diária, você quer rezar o terço, você quer fazer o anjo no meio-dia, você quer a oração da tarde, lembrar. Você não vai conseguir fazer nada disso se você não organizar a sua rotina. Coloca no Google Agendas, coloca os alarmes. Minha filha tem tanta alarme que às vezes quando eu saio eu tenho que ir desativando, senão eu vou passar vergonha do tanto de alarme que tem aqui. Entende? Senão nada vai acontecer. E aí é um de cada vez, não é empilhar um monte de prática de piedade que você não vai conseguir fazer. A gente tem que ter paciência. Às vezes é melhor você focar em uma prática bem feita durante um tempinho e aí depois acrescentando. E se, lembra, humilde? A falta de humildade faz a gente fazer isso. A gente querer que, tô chegando agora e já quero fazer tudo. Infelizmente, você vai se comprometer com algo que você não vai conseguir cumprir. Então, beleza. Vocês entenderam que precisa de um horário fixo? Então, beleza. Então, esse horário fixo, você pode passar 10 minutinhos, 15 minutinhos, às vezes, dia muito corrido, 5 minutinhos, mas vá lá. Não perca a reunião com Deus, não. Ele tá te esperando. É tipo isso. É tipo uma reunião online, sabe? Tem alguém te esperando lá. Então, eu tenho essa mentalidade, gente. Se eu não tivesse essa mentalidade, olha, eu vou falar pra vocês. Eu acho que eu não conseguiria fazer. Então, esse é o meu jeito. Não sei se vai ser igual pra vocês, mas eu quero incentivá-las a isso. E eu sei que tem gente que até já tem isso, tá? É bom relembrar. E se tiver umas dicas boas, pode me passar. Tá bom? Vamos se ajudando. Referência dos santos. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Frase clássica de Santo Afonso de Ligório, eu já tinha escutado ela muitas vezes. A Santa Teresinha, ela chamava a sua cela de pequeno céu. E quando eu fui fazer uma oração, eu também escrevi sobre isso. É um lugar onde realmente é uma conexão entre o céu e a terra. Proposital, intencional, lembra? Beleza, intenção e silêncio. São Bento orientava que os monges tivessem celas voltadas ao silêncio e à meditação. Ou seja, a inteligência faz a gente entender que isso realmente é bom. Isso é bom. Isso não é uma inventação de moda, não é uma histeria, não é uma. Sabe? Não é. Faz sentido. Santa Teresa d'Ávila escreveu que o recolhimento era o mais importante que o tempo de oração em si. Por quê? Entre aspas, não é muito pensar, mas muito amar. Eu sei que aqui a gente está falando de diferentes vidas, diferentes buscas, mas eu tenho certeza que todas vão entender o que ela está querendo dizer. Todas. E evitar, né? Algumas recomendações, evitar o lugar de oração com espaços assim, de muito barulho, onde está misturado com trabalho, com comida, com essas coisas, entendeu?
Nem que seja um lugar pequenininho, gente. Olha, eu tô rezando. Eu falo, nossa, todo mundo aqui vai conseguir fazer esse espaço. E quem já tiver vai até me passar dicas, né? E olha que legal. Quando você tem esse lugar, você molda os seus filhos, o seu marido, o seu lar. Fala sério, até se você tiver alguma dificuldade aí, né, no seu relacionamento, com o seu marido, com o seu filho, qual que é a impressão que deixa quando a mulher ela tem um lugar de oração e ela vai lá todos os dias no mesmo horário? Eles vão querer também participar. Às vezes acontece com certa frequência. Às vezes eu tô lá, mas posso entrar? Posso orar com você? Pode, vem cá. É muito lindo. É muito lindo poder é, incentivar dessa forma, sabe? Isso acontece já várias vezes. Quando eu fui fazer a consagração à Nossa Senhora, eu fui fazendo. Aí ele foi vendo eu fazendo, falei, o que que é isso? Aí eu, meu Deus, eu tô aprendendo agora, já tô ensinando. Ele falou, quero fazer também. Aí a gente fez juntos. Então, tá vendo? Tem essas iniciativas na sua casa. Por exemplo, eu sempre monto a mesa bem bonitinha, bem arrumadinha e tal. Tem dia que é o básico, mas o básico bem feito já fica lindo. Já fica lindo. Já é uma. Cara, pra mim aquilo ali é dignidade. Dignidade, sabe? Quando eu como sem um suplazinho assim, um joguinho americano, eu já falo, meu Deus, isso aqui tá muito estranho. Eu não acho que é isso que pede esse momento, não. E aí, às vezes, minhas amigas, depois que eu comecei a fazer isso assiduamente mesmo, ele começou a sentir falta. Quando ele sentia falta, às vezes ele fala, não precisa disso tudo. Hoje em dia, às vezes é ele que arruma, ele coloca. Então, pare de esperar das pessoas aquilo que deve começar por você. E ouça mais o que Deus quer de você. Você acha que Deus quer conversar mais com você? Para mim é óbvio. Para mim, assim, se eu pudesse falar um sim enorme aqui, eu falaria. Mas você precisa deixar que isso aconteça. Fazer intencionalmente situações para que isso aconteça. E é isso que a gente está fazendo nessa aula, tá bom? Então, eu espero que isso tenha ajudado bastante vocês a entender a importância disso, a entender que esses elementos aqui, eles vão ser maravilhosos, ótimos, e geralmente na casa de todo católico tem, né, uma cruz, tem uma vela, vai ter um livrinho ali de reflexões para guiar espiritualmente quando você quiser aprender, né? E como eu quero todo dia, então tá todo dia aí. Todo dia a gente tenta abrir ali, quando não tem uma oração muito específica para falar com Deus. E olha, eu não vou, eu poderia até falar mais coisas, mas assim, essa aula é para vocês. Então, é a intimidade de você com Deus. A minha intimidade com Deus vai ficar comigo. E a sua fica com a sua, entendeu? Mas provoque essas situações. Provoque essas situações. Deixe o espaço que Deus quer na sua vida. Ficar falando com ele o dia todo não vai fazer você ouvir ele de forma clara. E isso a gente sente falta. Por exemplo, quando as minhas amigas vão à missa diária, é engraçado. É, eu mesma nunca consegui ir em missa diária, tá? Ainda é um desejo, ainda é um desafio. Mas às vezes amigas que eu conto isso, elas começam a ir à missa diária, às vezes a casa dela fica mais próxima à missa que tem diária, a rotina dela permite isso, enfim, uma série de circunstâncias. E elas falam assim, Eduarda, eu não consigo mais viver sem missa. Como que eu vivia esse tempo todo? Antes eu falava, meu Deus, que missa todo dia, que coisa de gente. Como é que fala quando a pessoa. Tem uma expressão, esqueci o nome. Mas assim, isso é irreal. Não é irreal, não. Uma alma que ama a Deus, ela entende que a oração mais perfeita é a Santa Missa. Mas todos nós temos os nossos desafios, não é mesmo? Todas nós. Mas que bom que nós temos amigas, e eu tento ser essa amiga aqui para você, que dá bons conselhos, que quer realmente que você
caminho um bom caminho, um caminho que vai te levar à santidade e à salvação, e que tem um cuidado no que fala, no que mostra, no que instrui, porque eu entendo essa responsabilidade de falar algo. No livro Regra Pastoral de São Gregório Magno, a gente terminou de ler, mas eu sempre cito ele, porque é um livro fantástico. Ele fala lá que o pastor, quando ele fala algo, e se ele leva aquela alma para o inferno, ele vai junto. Aí você imagina como que você abre a boca depois disso. E jamais, por isso que eu não gosto de misturar as coisas, eu não gosto de ficar misturando essa questão de substituir um padre, substituir uma direção espiritual. Não, eu falo para todos vocês. E em alguns momentos vocês sabem que eu sou até um pouco mais incisiva, mas não tem como. Vocês, muitas de vocês, às vezes não querem. Olha, o tema é lugar de oração, tá? Esse finalzinho aqui é bônus. Não querem estar submissas. Não querem. Qual que é a palavra? É, se sujeitar a isso. E olha, é por isso que eu estou aqui com vocês. É porque eu aceito repreensão. Repreensão vem de cima, crítica vem de baixo. Repreensão vem de cima. Então, diretores espirituais, pessoas sábias, pessoas mais velhas, pessoas que sabem que precisa de correção. Amigo, se tiver uma correção, pode vir. Eu quero ser corrigida. Eu não quero me desviar do caminho. Mas eu vejo que muitas não amam isso, não gostam disso. Muito pelo contrário. Odeiam, fogem. Só que aí a vida, em algum momento, ela vai te exigir isso, porque é inegável. Essas correções são por amor. É como se o filho estivesse colocando o dedinho na tomada, Deus vai repreender para não colocar o dedo na tomada. Porque ele te ama, porque ele quer te ver bem. Quem tem filhos e participa de criação de filhos sabe o quanto é difícil, né? Porque a criança ainda é muito imatura, não sabe pensar direito, não sabe o que que é bom, o que que é mal. Essa diferença de bem e mal tem que estar muito clara na nossa vida. Enfim, meninas, é isso. Muito obrigada por mais uma aula. Vou deixar disponível, tá? Para quem não pôde estar aqui assistindo. E, por favor, comentem, me falem o que vocês acharam, tá bom? Comentem, porque eu vou saber o que que realmente vocês. O que que fez diferença, tá bom? Um grande beijo e até mês que vem.